Estamos começando mais um programa Empresários Premium aqui pela Rede Nova TV. Esse programa que é feito para você que é empresário e para você que não é empresário, porque nós sabemos que são vocês a grande locomotiva que movimenta a nossa economia, gerando empregos, gerando renda e trazendo a grande riqueza para o nosso país. E hoje nós vamos conversar com uma empresária de sucesso, ela que tem uma aparência muito bonita, é uma pessoa bonita por dentro e por fora. Ela é Yara Moraes, ela tem 42 anos, ela é a CEO, ela é a presidente das clínicas Verbo Divino. Tudo bem com você, Yara? Tudo bem, Itamar. Primeiramente, eu gostaria de te agradecer o convite, estou muito feliz em participar aqui com vocês hoje. Yara, eu gostaria de saber de você como foi que surgiu a ideia da criação dessa clínica, a clínica Verbo Divino, que hoje é um grande sucesso aqui em São Paulo. Eu fiz um ano a primeira faculdade que eu fiz, um ano, foi de biologia, que eu sempre gostei dessa área da saúde. Mas eu fiz um primeiro ano numa universidade adventista, que chama UNASP, aqui em São Paulo. Só que no meio da faculdade, né, o curso de fisioterapia, alguns anos atrás, era pioneiro aqui no Brasil, aqui em São Paulo. Tanto que eu fui a segunda turma na Universidade de Santo Amaro, que é a Unisa. Eu tinha algumas amigas que prestaram vestibular na época e eu queria, né, ficar junto, próximo delas. Então, eu decidi mudar o curso que eu estava fazendo. Aí eu me formei em fisioterapia no ano de 2001. Trabalhei no Hospital Adventista de São Paulo, que fica ali na Aclimação, durante 4 anos. 2 anos eu fiz estágio voluntário e assim que eu me formei, eles me contrataram, eu trabalhei por mais 2 anos. E trabalhando com o hospital, eu sempre, né, tenho, acho que da minha família, uma veia empreendedora, sempre quis ter a minha própria clínica e eu abri a minha primeira clínica em 2003. O nome dela inicialmente era Clínica Vitalitar, que é a vitalidade, né, em português. E essa primeira clínica era uma clínica multidisciplinar, tínhamos fonoaudióloga, nutricionista, psicólogo, psicopedagogo e a parte de fisioterapia, reabilitação em geral e estética. E eu fiquei nessa clínica, a primeira de 2003 a 2007. Em 2007, no Brasil, o Pilates veio forte para o Brasil. Então, como a fisioterapia é um trabalho de reabilitação, que é um trabalho mais curativo no Brasil e não preventivo, eu queria trabalhar com algo preventivo. E que foi quando eu decidi, né, fazer uma migração, né, não só de clínica reabilitação, mas trabalhar a prevenção, foi quando eu comecei a trabalhar com Pilates. E aí o primeiro estúdio que eu abri, também aqui na região da Zona Sul, chama-se até hoje ainda Pilates Mania, né, que é um nome popular, mas que realmente na época, né, de 2008, que eu abri entre 2007 e 2008 a 2010, eu abri várias unidades, cheguei a ter um total de 18 unidades. Puxa. Em São Paulo, na região da Paulista, eu tive 2 unidades, tive em Perdizes, mas a maioria era aqui, tive em Alphaville também, um estúdio lá nesse bairro, e o restante aqui na Zona Sul, né, no Jardim Marajoara, no Alto da Boa Vista, na Granja Julieta. E trabalho até hoje com Pilates, mas mantenho a clínica ainda, que depois a gente precisou mudar o nome, fazer umas alterações contratuais e a gente aproveitou e mudou o nome para a rua principal ali da Granja Julieta, que chama Rua Verbo Divino, e em homenagem, né, à filosofia que a gente prega, né, de crença, e também por ser uma rua principal ali daquele bairro, a gente colocou o nome da clínica de Verbo Divino. Agora, Yara, para quem está nos assistindo e não sabe o que é o Pilates, você poderia nos explicar em poucas palavras para que serve o Pilates? Claro.
O Pilates, ele é uma técnica, né? Quem fundou é um alemão, Joseph Pilates, que ele trabalha tanto a parte física como a mental. Então, é o condicionamento físico e mental. Através de exercícios, onde a gente trabalha alongamento muscular, fortalecimento, equilíbrio, postura. E ele desenvolveu cerca de 6 equipamentos para, dentro do método da prática, auxiliar em alguns movimentos. Então, a gente, todos os dias das aulas, a gente trabalha o corpo inteiro. Braço, perna, abdômen e coluna, e sempre objetivando o alongamento, fortalecimento, equilíbrio e postura. E a gente trabalha em grupos pequenos, de até 4 alunos por turma. E o professor, que pode ser tanto educador físico ou fisioterapeuta, eles trabalham tanto a parte preventiva como a reabilitação. Então, algum paciente que tem problema de joelho, de ombro, de coluna, a gente transforma a aula para a reabilitação dessa pessoa. Esse Pilates é aquele que usa uma bola, que fica a pessoa deitando em cima da bola, assim, é esse mesmo? Isso mesmo. A gente tem os acessórios, bola, rolo, arco e os equipamentos. Crianças podem fazer Pilates também ou é só feito para os adultos? Pode ser feito a partir dos 10 anos, a gente orienta, a partir dos 10 anos de idade, onde ele já tem uma consciência corporal, né? Consegue entender os comandos dos professores, né? Em relação aos exercícios. Então, a gente, crianças, a partir dos 10 anos de idade. Agora, Yara, você é uma mulher de sucesso, né? 18 clínicas. Mas me conta para mim, quais foram as grandes dificuldades que você teve, não é? Para criar a primeira clínica, porque tudo está dentro da sua cabeça. Uhum. Aí, de repente, você vai colocar num papel e depois colocar na prática. Uhum. Eu imagino que tenha muitas dificuldades. Muitas. Você se lembra de algumas dificuldades que você teve para iniciar o seu projeto? Claro. Eu venho de uma família muito simples, né? Mas sempre com bastante vontade de vencer e acho que com uma missão de auxiliar e ajudar as pessoas. Então, eu sempre, né, mesmo de novinha, eu sempre pensei em algo que eu pudesse escalar. Tanto que, né, eu fiz alguns cursos de aprimoramento profissional. Então, eu sempre pensei num formato onde eu pudesse criar várias unidades, porque, assim, eu atendendo por horário, é limitado o meu atendimento. Então, por isso que eu pensei em montar várias unidades para, né, treinar pessoas para a gente atender o maior número de pessoas possíveis. Treinar profissionais para atender o maior número de pessoas possíveis. E no começo, né, sem recursos, eu perdi meu pai muito cedo, eu tinha 17 anos, né, minha mãe não tinha recursos também. Então eu falei, mãe, eu tenho um sonho, então eu vou atrás desse sonho que é montar essa clínica. Então eu enfrentei muitas dificuldades, tanto que com o passar dos anos, devido às dificuldades financeiras que eu passei, porque na faculdade de fisioterapia a gente não tem uma formação da área administrativa, né, financeira, de gestão. Então, muitos profissionais da área da saúde, infelizmente, nos primeiros anos eles fecham por falta de conhecimento, de preparo mesmo. Então, e eu sofri isso, porque teve um determinado momento da minha vida profissional que eu não tinha essa visão financeira, então eu tive que fazer empréstimos para pagar um empréstimo novo, para pagar um empréstimo anterior, devido a muitas dificuldades, né? Porque a gente, quando não se faz um planejamento de negócio bem direcionado, às vezes a gente enfrenta mais dificuldades por não ter essa visão administrativa. Então, eu sofri bastante, mas também nas dificuldades a gente acaba aprendendo muitas coisas, né? E eu aprendi nessas dificuldades. E aí, hoje, eu vou comentar mais um pouquinho sobre o que a gente pensou para elaborar, para auxiliar esses profissionais da área da saúde. Claro. Como é? Vocês aí em casa estão gostando aqui do programa Empresários Premium? Na sequência, eu vou perguntar para ela contar um pouquinho dos tipos de serviços que ela tem dentro da sua clínica. Olha, é sensacional o trabalho que ela faz lá. Fique ligadinho, após o intervalo nós voltamos com muita coisa boa para você. Fique por aí.
Na rotina do seu trabalho e na organização do evento, existem muitos detalhes a se pensar. O conforto visual de seus telespectadores, atender todas as expectativas de seus clientes são as duas principais preocupações dos organizadores. Por isso, a consumação do seu evento é muito importante para nós. A Dudox Documentos e Engenharia resolve toda a parte burocrática para que seu evento seja um sucesso. Dudox Documentos e Engenharia. Transparência e qualidade em seu atendimento. Vocês viram que o intervalo foi rapidinho, nós já fomos e voltamos porque nós temos muitas informações importantes para passar para você. E eu estava aqui conversando com a Yara Moraes, ela empresária, 42 anos, é mãe, tem uma filha linda, ela é fisioterapeuta, empresária bem-sucedida e proprietária da clínica Verbo Divino, que está fazendo o maior sucesso com a mulherada e com os homens também, porque lá vocês atendem de tudo, não é? Sim. Antes do intervalo, eu havia perguntado para você, eu gostaria que você comentasse agora, quais são os tipos de serviços que a sua clínica presta para os seus clientes? Isso. Atualmente nós temos 2 unidades, uma que fica na estrada de Itapecerica, lá é a Pilates Mania. Lá nós temos aulas de Pilates, tanto personal, lá eu tenho uma sócia, o nome dela é Kate, ela é educadora física e nós estamos juntas há 13 anos. Então, uma parceria de sucesso junto com ela também. Ela era uma professora que trabalhava dessas unidades que eu tive dentro de uma academia e ela se tornou a minha sócia há 3 anos. A gente comemorou o aniversário de sociedade nesse mês de agosto. E, então, temos essa unidade. E na clínica principal, que fica na Rua Verbo Divino, nós temos uma clínica multidisciplinar. Nós temos nutricionista, temos um quiropraxista, temos uma farmacêutica e uma biomédica que fazem tratamentos estéticos, temos um médico também, tudo voltado para a estética, né? Botox, preenchimento, microagulhamento, aplicação de enzimas, para redução de peso ou tratamento de gordura localizada, celulite, flacidez. Temos também todos os tipos de massagens terapêuticas diversas, Pilates, que ainda é o nosso carro-chefe, né, que é a questão da prevenção, fisioterapia e RPG. Então vocês têm praticamente tudo, né? Então vocês não tratam somente da saúde, mas também da beleza, né? Da beleza. Botox, a gente fala que é saúde, beleza e bem-estar. E bem-estar, né? Vocês têm o Botox, tem o preenchimento, tem outros materiais para deixar o homem e a mulher bonito. Você falou aí em quiropraxia, né? A quiro, que a gente, para falar o nome bem pequeno, uma vez eu fui visitar uma quiro e ela falou: seu Itamar, você não deve sentar com a carteira no bolso traseiro, que isso vai, a sua coluna não vai ficar legal, vai te trazer problema. Então, além de vocês cuidarem da saúde, vocês orientam as pessoas a ter movimentos, a fazer a coisa correta, Yara? Sim.
No Pilates, todos estão, inclusive, convidados para vocês fazerem uma aula experimental cortesia em ambas, né, das nossas 2 unidades, todos são convidados. Nessa aula experimental é para a pessoa conhecer a nossa infraestrutura e a forma que a gente trabalha. Depois dessa aula experimental, todos os pacientes ou alunos ou clientes, eles precisam passar por uma avaliação, porque na avaliação a gente vai conhecer um pouquinho a história de cada pessoa para a gente fazer todas essas anotações, nós tiramos fotos e aí conhecendo cada pessoa a gente sabe os hábitos dela. Então se trabalha há muito tempo sentada, qual é o esporte que pratica e a gente já identifica, né, numa avaliação clínica que a gente faz física e postural, os hábitos, a gente consegue identificar os hábitos da pessoa. E desde que o paciente já chega no nosso consultório, a gente vê que tem aquelas pessoas que têm aquelas carteiras grossas, né, cheias de documentos dentro. Então, assim, a postura só dela sentar já fica uma postura inadequada. Então, assim, pequenas orientações que a gente faz para esse paciente, a gente já promove algumas mudanças na vida dele que vai já promover um bem-estar. Então, a gente orienta quem trabalha, né? Muitas pessoas hoje trabalham home office, a gente orienta a ter um mínimo de ergonomia na sua casa. Então, assim, o monitor do computador tem que estar na altura do olhar, né? Para não ficar nem forçando para baixo, nem para cima. Né? Hoje a gente usa muito os celulares, então quem trabalha em casa, a gente orienta que coloca o WhatsApp na web, porque, né, todo momento a gente recebe mensagem. Então, em vez de a gente pegar o celular, já está ali no computador, fica melhor para a nossa postura. Se vai atender uma ligação, em vez de ficar com o telefone assim, se não for confidencial, se possível, deixar no viva voz, ou se não, usar um fone de ouvido, que tudo isso são medidas preventivas para a nossa coluna, porque a gente não tem que pensar na nossa coluna hoje, né, quando somos jovens, a gente tem que pensar lá na frente, na fase mais idosa, porque tem uma frase que o Pilates dizia que é muito simples, mas muito verdadeira. Se uma pessoa é idosa, mas tem uma coluna flexível, ela é considerada jovem. E um jovem que não tem flexibilidade de coluna é considerada uma pessoa velha, né, idosa, por conta que a nossa coluna precisa estar bem, que é ela que nos alinha, que nos mantém, né, fazendo as atividades da vida diária e prática, né, por muitos anos. Legal. Você estava falando aí da questão da carteira. Eu mesmo, antes de visitar a Quiro, né, eu tinha um costume muito horrível. Eu acho que, quem sabe, você aí em casa possa ser que tenha também. Eu, como sou uma pessoa da comunicação, uma pessoa bastante entrosada e muitas pessoas se apresentam a mim, outros amigos apresentam os amigos, né? E eu vou pegando aqueles cartões de visita e vou colocando dentro da carteira. Daqui a pouco está dessa grossura. E quando eu vou sentar, eu fico meio de lado assim, porque é tanto cartão lá dentro da carteira que quando a gente vai sentar, né, a gente está torto assim. Então, ela me orientou direitinho que eu não deveria fazer isso, deveria ter sentar com postura, né, como agora você vê que eu estou aqui sentado com uma boa postura, você também, porque isso é muito importante para a nossa coluna, não é? Agora, Yara, a gente passa mais da metade do nosso dia deitado numa cama. Quando a gente vai dormir, né? Pelo menos 8 a 10, 12 horas, dependendo das pessoas, a gente passa deitado em um colchão. O colchão, inclusive eu tenho um colchão lá na minha casa que é uma verdadeira Ferrari, né? Porque ela faz massagem, ela tem lá tem um monte de coisa lá dentro do colchão, não sei nem te dizer o que é que tem lá dentro, tem uns negócios lá de cerâmica, que eu acordo bem, às vezes eu estou cansado, às vezes dor nos ombros, e eu durmo, aperto os botões lá, quando eu acordo no outro dia, parece que eu acabei assim, de fato eu acabei de acordar, mas parece que eu nasci de novo, né? É importante essa questão também do colchão, onde que a pessoa dorme, Yara? Muito, muito importante. Tem pessoas que não gostam daquele colchão extremamente duro, né? Então, a gente fala a densidade entre 28 a 33.
O importante é que o colchão não pode ser muito molinho, porque às vezes é confortável, mas tem um desnível da coluna. Então, assim, a gente orienta em um colchão ter uma densidade, uma resistência boa, que não deforme a coluna. E a questão do travesseiro também é muito importante. Não pode ser muito alto e nem muito baixo. Tem que ficar na altura, quando você deitar de lado, você sentir que a sua coluna ficou alinhada. Então, é muito importante também a questão do travesseiro. Aí tem gente que gosta de dormir com o travesseirinho no meio da perna, que não tem problema nenhum, que alinha o quadril. E tem pessoas que são muito magrinhas, então até às vezes, né, pode incomodar um pouquinho, então pode usar assim. E a pessoa fala, como que é melhor dormir? De barriga para cima, de lado? Não tem assim uma posição, porque cada pessoa, né, tem um hábito, um costume de dormir. Só lembrar que o colchão não pode ser muito molinho e nem o travesseiro nem muito alto, nem muito baixo. Tem que ser num nível ideal para a coluna ficar alinhada. Uma vez eu visitei essa Kiro aí, né? E ela falou para mim, né, que uma das melhores maneiras para a gente dormir é naquela posição como a gente fosse um bebê, sabe? Que a gente fica ali assim, né? Porque antes da gente nascer, a gente ficava nessa posição, segundo ela, né? Agora, Yara, me diga uma coisa. O travesseiro, as pessoas falam que é bom trocar o travesseiro a cada 6 meses, a 1 ano. Tem alguma coisa a ver? Porque a gente vê que realmente... Eu fui para os Estados Unidos e eu gostei demais do travesseiro que estava lá no hotel. E quando eu vim embora, eu levei o travesseiro junto lá na hora da portaria e eu falei para a pessoa da recepção que eu queria comprar aquele travesseiro, que eu amei aquele travesseiro. Era um travesseiro que eu nunca tinha dormido em um igual, mas nunca na vida. E aí ele falou, você gostou do travesseiro? Eu falei, eu amei o travesseiro, porque eu dormi muito bem. Aí ele pegou e me deu de presente, falou, não, isso daqui é uma cortesia aqui do nosso hotel para você e tal, e eu trouxe para o Brasil. Legal. Existe algum prazo assim, de validade de um travesseiro para a gente dormir? É igual o colchão, né? Ele é realmente hoje um objeto que tem um valor agregado alto, porque não é algo que a gente troca sempre, né? Então, o ideal, quando for trocar ou comprar, já comprar de uma marca, né, conhecida, boa e numa densidade também boa, voltado para a coluna. Em relação ao travesseiro, por mais que tem pessoas que trocam a fronha a cada 2, 3 dias, é muito comum a gente, quando adormece, a gente babar um pouquinho no travesseiro. E a gente sabe que a boca é uma região que a gente acumula muitas bactérias. Então, assim, tem hoje no mercado alguns travesseiros que ele vem com uma capa de proteção que ela é impermeável. Então, você pode lavar também. Então, essas são menos... esses travesseiros têm uma durabilidade maior. Mas os travesseiros que não têm essa capa impermeável, aí o ideal, eu não sei precisar exatamente a cada quanto tempo, mas pelo menos a cada, acredito, 6 meses, 1 ano no máximo, por conta que acumula, né, ácaros, né, no travesseiro. E quem tem problemas de rinite alérgica pode sentir um pouco mais, ser mais sensível, né, essa questão do acúmulo que vai fazendo no travesseiro. Nessa pandemia, você teve que se reinventar. Como é que você fez com a sua clínica? No começo, todo mundo ficou bem surpreso com a decisão do governo em fechar todos os locais, né, por conta do lockdown. E surgiu uma ideia que eu pensei, a nossa segunda unidade, a gente precisou fechar. Porque lá era só um estúdio de pilates. Mas como clínica, que é a da Verbo Divino, eu podia manter aberto, né? Porque a gente teve essa condição especial. Só que mesmo aberto, os pacientes não voltavam. Então, eu tive uma ideia de fazer uma ação solidária, onde as pessoas levariam até a clínica produtos de limpeza, roupas, alimentos, produtos de higiene pessoal. Então, eles levando, a gente colocou um banner lá na frente, divulgamos em mídias sociais. A pessoa indo até lá, eu tinha a oportunidade de oferecer os nossos serviços. E foi quando o meu irmão
importou os testes de Covid, a gente, em conjunto, montamos pontos estratégicos, né, de coleta de teste de Covid em massa. A gente, aqui em São Paulo, tivemos alguns pontos dentro de hipermercados, fizemos uma ação em Campos do Jordão também, e atualmente uma das formas que a gente está aí ainda, né, dando um suporte para a clínica, aqui, né, a gente perdeu alguns clientes, infelizmente, mas realizando até hoje os testes de Covid em empresas, né? Empresas, condomínios e na própria clínica. Então, a gente realiza o teste do cotonete, que todo mundo conhece, né? Que é o PCR rápido, que chama antígeno, para detectar a presença do vírus. E o teste de anticorpos para saber se a pessoa já está imune. Então, desde o começo da pandemia, a gente está trabalhando com isso. E a gente incentiva as pessoas ainda a fazerem o teste, porque com o teste, somente os grandes países que conseguiram controlar a doença foram fazendo a testagem em massa. Então, hoje, as pessoas, né, ainda é muito importante fazer o teste, porque através do teste a gente pode salvar muitas vidas. Então, você, empresário, comerciante que tem algum funcionário, colaborador ou alguém da família com sintomas ainda, principalmente com essas variantes novas, com os sintomas, não deixem de testar, porque é fazendo o teste que a gente ainda vai manter as pessoas, né, em isolamento, porque assim, o comércio precisa voltar. A gente não tem mais como parar, porque muitas famílias já foram abaladas, afetadas, né, perderam seus empregos, porque muitos comerciantes, infelizmente, tiveram que fechar as suas portas. Então, nessa retomada, a gente está observando um aumento do número de casos. Então, é importante ainda realizar o teste e vocês podem contar conosco, a gente vai até o local, leva a nossa equipe e faz tanto a coleta, né, do teste, quanto a emissão dos laudos. Então, com o laudo é um documento muito importante para, às vezes, entrar num evento, para, às vezes, entrar numa empresa, viajar. Quem está fazendo as viagens internacionais pode fazer esse teste também. Então, não sei se vocês vão disponibilizar um telefone, mas entre em contato aqui com o programa, que a gente vai até você e juntos vamos seguindo salvando vidas. Bem, pessoal, nós estamos conversando hoje aqui com a Yara Moraes, ela é empresária, 42 anos, mamãe. A sua filha se chama Lorena, não é isso? Isso mesmo. E eu quero aproveitar agora e mandar um beijo grandão aí para a Lorena. Ela é muito linda e nesses dias aí eu a vi cantando, né? Ela canta muito bem, a sua filha, né? Ela canta, ela tem o sonho de ser cantora. Que maravilha. Ela seguindo o exemplo da mãe, com toda certeza, ela vai ser uma mulher vitoriosa. Amém. Bem, eu gostaria de saber, Yara, fazer a última pergunta aqui para você. Quais são os seus planos para o futuro a respeito das suas clínicas aí? Você pretende expandir? Porque parece que você estava com 18, hoje você está com 2. Isso. Foi por causa da pandemia que diminuiu esse número ou foi outro motivo? Quando eu engravidei, né, a Lorena tem 10 anos hoje. Uhum. Por mais que eu tinha uma equipe que ficava de stand-by, eu que fazia a supervisão e a gestão de todas essas clínicas. E a logística em São Paulo, por conta do trânsito, é muito grande. Então, foi quando, né, ela, né, ia nascer, eu repensei o modelo de negócio, eu vendi essas unidades. Fiquei com 2, que são as minhas paixões, né, que hoje eu estou lá. Mas, na época, mesmo vendendo essas unidades, eu sempre pensei em algo que eu pudesse continuar ajudando pessoas, de alguma forma, mas eu sempre pensei em algo que eu pudesse escalar, né? Não só Brasil, a nível de outros países também. E buscando, né, fazer uma transição também profissional, por conta dos meus irmãos que são da área, né, comercial, dessa área empreendedora também, fui buscar um sistema que ajudasse a administração de clínicas para profissionais da área da saúde. Então, graças a Deus, eu tenho um sócio, ele é um engenheiro de telecomunicações e nós desenvolvemos, ele tem um sistema, é um software alemão. E nessa plataforma, a gente faz a gestão da clínica como um todo, porque, por exemplo, os profissionais da área da saúde, desde o médico até o enfermeiro, o farmacêutico, né, que tem muitos profissionais desses que trabalham em casa ou com a parte de estética, eles, em vez de fazer a parte administrativa, por exemplo, fazendo uma planilha de Excel, eles preferem
prestar o serviço dele em cuidados, em atendimento ao paciente, ao cliente. Então, esse sistema, ele acaba fazendo toda essa gestão da parte administrativa, com o plano que o cliente contratou, o serviço que ele contratou, que já comunica com o prontuário eletrônico que a gente faz desse paciente e junto com a comissionamento dos profissionais. Então, esse software é para ajudar todos os profissionais da área da saúde, da área de clínica médica. Ele é um software que ele vem nativo já em 12 línguas, então a gente pode, né, levar para outros países também, porque a mesma dificuldade que a gente tem no Brasil, certamente é a dificuldade que a gente tem em outros países, por conta que quem é da área de humanas e biológicas tem dificuldades nessa área de exatas, né, dessa parte administrativa. Então, esse software veio, né, ele está quase pronto. Agora, a gente só está integrando a parte da telemedicina por conta aí da pandemia. A gente repensou, né, como que a gente poderia auxiliar, né, esses profissionais também, que muitos profissionais de clínicas perderam seus clientes porque eles não podiam, mesmo clínica tendo licença especial para atender na pandemia, as pessoas têm receios, ainda são muito temerosas a saírem de casa. Então, eles começaram a fazer os atendimentos online. Então, essa ferramenta que a gente disponibiliza nesse software, né, que é um software de gestão, a gente vai disponibilizar também a parte de telemedicina, onde não só o médico, mas os outros profissionais da área da saúde que conseguem promover um atendimento no paciente home care, né, o paciente domiciliar, vai poder usar essa ferramenta num baixo custo e com grande potencial. Legal. Bem, Yara, eu gostaria agora, para terminar, que você deixasse uma mensagem para os empresários que estão nos assistindo. Qual é o segredo do sucesso para você? O que você poderia dizer para quem está começando hoje, quem está com uma ideia na cabeça e vai colocar isso na prática nos próximos dias, quem sabe no próximo mês? Quais são as dicas que você daria para esses empresários premium? Eu acho que a gente nasce com um desejo no coração, um sonho, perseverar nos sonhos que a gente tem, enfrentar a dificuldade com muita garra, né, com bastante resiliência, resistência. Eu acho que são características fundamentais hoje em dia. E pedir sempre sabedoria para Deus, porque Ele dá para todos nós, conduzirmos as coisas da melhor forma possível e mesmo com as dificuldades, resistir, superar, que a gente, todas as áreas, né, foram abaladas aí com essa questão da pandemia e a gente sempre tem altos e baixos e quando a gente estiver nos altos, agradecer a Deus e nos momentos baixos, ser perseverante, que Deus nunca vai nos desamparar e a gente vai continuar seguindo. Que maravilha! Bem, pessoal, nós conversamos hoje aqui com a Yara Moraes, ela fisioterapeuta, empresária bem-sucedida, 42 anos, e nós agradecemos por ela explanar e deixar essa mensagem maravilhosa para você. E se você quiser participar aqui do nosso programa, se você quiser sentar aqui na nossa bancada para contar um pouco da sua história, um pouco da história da sua empresa, porque muitos empresários têm a empresa como um filho. Se você quiser vir aqui contar a história do seu filho aqui no nosso programa, é só nos ligar para o telefone que está aparecendo agora no vídeo. Você virá e o mundo todo vai conhecer a você e conhecer também a sua empresa. Muito obrigado pela audiência e nos vemos no próximo programa. Fiquem com Deus.